Boa noite, galera! Vamos para o quarto e último vídeo sobre o estado de flow. E hoje vamos falar sobre os gatilhos, que são tudo aquilo que te ajuda a entrar no flow. Independente do perfil que você tem, de gostar mais de aventura, de risco, de concentração, estratégias, pensamentos, de estar em evidência, de estar entre a galera, independente de tudo isso que você gosta e que te influencia no flow, vamos falar agora sobre os gatilhos, aquilo que pode te ajudar, independente das suas preferências. Então, a primeira coisa é o foco e a concentração. Então, por isso que a gente sempre fala sobre estar presente no momento, no aqui e agora. Mas é fato, os estudos comprovam que não adianta você estar pensando em outra coisa enquanto você está fazendo outra. Porque a concentração não acontece quando você tá tentando fazer uma coisa, mas pensando na outra. Então, a primeira coisa, a base de tudo, o primeiro gatilho é o foco e a concentração. Então, tem aquela frase famosa da Serena Williams, que é a grande tenista aí famosa no mundo todo, onde ela fala que o flow acontece, você percebe que você tá no flow quando tá acontecendo um tiroteio fora da quadra e você não escuta. Lógico que não é tão nessas proporções, né? Mas é mais ou menos isso. Então, quando a sua mãe tá gritando o seu nome, o seu marido, a sua esposa, quando tem uma torcida lá fora e você não consegue escutar os gritos dessas pessoas, é porque você tá em flow, você tá ali super concentrado no aqui e no agora. O segundo gatilho é quando você tem o seu objetivo muito claro, então você sabe muito bem onde você quer ir ou o que você quer fazer naquele momento. E aí você percebe, você entra em flow quando você sabe o que você quer fazer e você percebe que você está conseguindo fazer, então você percebe a tua evolução. Isso tanto em treino quanto em competição. Então, saber muito bem o que você quer e qual é o seu objetivo é um gatilho para te jogar no flow por conta dessa percepção que você vai ter de estar evoluindo e de estar indo pelo caminho certo. Um terceiro gatilho é o feedback. Então, esse feedback pode vir tanto de outras pessoas, então quando o teu treinador tá ali falando, faz assim, faz assado, muda isso, muda aquilo, e você vai perceber aqui que os gatilhos, eles estão muito relacionados entre si. Uma coisa puxa a outra. Então, no caso do seu treinador te dando feedback, conforme ele vai falando e você vai fazendo e você vai colhendo frutos, você vai percebendo a sua evolução, você vai percebendo que você está atingindo o seu objetivo, tudo isso te faz se concentrar mais e entrar nesse estado de flow. Então, o feedback é muito importante. Então, esse feedback pode vir de fora, como pode vir de você mesmo. Então, a tua percepção, tá? De quando você mesmo se fala, não, isso aqui não tá funcionando, faz outra coisa. Mas o do treinador também aqui é muito importante, tá bom? Agora a gente vai falar sobre o que eu mais gosto de falar, que é a relação entre o desafio e as suas habilidades. Então, as suas habilidades são as suas capacidades, é tudo aquilo que você tem de físico e de mental, preparado ou não, para tal competição, para tal desafio. E aí o desafio aqui é um treino desafiador, pode ser uma competição, enfim, é o teste, tá? O nível de suas habilidades precisa estar em proporção ao seu desafio. Como assim, Dani? Então, assim, não adianta você se inscrever numa competição. Vamos falar sobre um mundial. Então, hoje você tem 1 ano no seu esporte. E 1 ano não é nem um pouco, na maior parte dos esportes, na maioria dos esportes, 1 ano de treino não é nem um pouco suficiente para você estar preparado para disputar o mundial. Então, o que isso significa? Que o teu desafio está muito alto e o nível de suas habilidades está muito baixo. Quando isso acontece, vem aquele nervosismo em excesso.
uma excitação, uma ansiedade, preocupação. Então tudo isso vai te tirar do flow. Quando você tem todos esses sentimentos em excesso, não adianta, você não entra em flow. E aí o contrário também acontece. Então vamos supor que você já é campeão mundial. Então as suas habilidades estão aqui em cima. Você já masterizou tudo, você é um faixa preta, campeão mundial, você sabe muito bem sobre tudo no seu esporte. E aí você entra numa competição iniciante. Você vai estar motivado a fazer essa competição? Não. Então o que isso vai te acontecer? Vai te gerar tédio, vai te gerar uma calma demais. Então vai gerar sentimentos que vão te jogar para baixo, no sentido de que não vão te desenvolver. E quando você está nesse nível onde não existe esse querer o desafio, querer enfrentar esse desafio, porque na verdade o desafio não existe, né? Você está indo numa competição bem abaixo do seu nível, então você não se sente desafiado. Quando você não se sente desafiado, o flow também não acontece. Então, para mim, Dani, como atleta, este é o gatilho mais importante para mim. Se eu me sinto desafiada, eu entro no flow. Então, fica a dica aí, esse é um gatilho super importante para você. Independente de onde eu estou, se eu me sinto desafiada, eu entro no flow com muita facilidade. Eu falo isso porque eu tenho muito mais facilidade de entrar no flow em dia de competição e de treino nem tanto. Mas se eu tô fazendo um treino onde eu me sinto desafiada por algum motivo, eu entro no flow com facilidade, tá bom? Vamos lá, gatilhos agora do ambiente. Então, o ambiente, né, é o cenário onde você está, pode ser o seu centro de treinamento, pode ser o lugar da competição, pode ser um parque, enfim, é o lugar, tá? Quando esse ambiente te oferece, de novo, um desafio, quando ele te oferece imprevistos, imprevisibilidade, quando ele te apresenta novidades, ou até o perigo, então, o risco, qualquer tipo de risco, quando o ambiente te traz qualquer um desses itens, você se sente de novo, tá vendo? Quando uma coisa tá muito ligada à outra, você se sente desafiado, você entra no flow, porque você fica preocupado, você tem uma concentração, né, total ali naquilo que você vai fazer, porque são essas coisas desconhecidas que o ambiente pode te trazer. Legal? Outra coisa sobre o ambiente, nem sempre pode te oferecer um risco, de vida, tá? Mas o risco de vida também, então essas pessoas que gostam de escalada, surfistas de ondas grandes, ou até quem faz corrida de carro, né? O risco de vida ali é grande. Além desses desafios, pode ser um desafio simples, como falar em público. Mas também lembra do nível do desafio e das suas habilidades. Se você sentir que o desafio está muito alto, você vai entrar num nível de estresse, de nervosismo, onde isso vai te atrapalhar. Então, quando eu falo de falar em público, é para as pessoas que se sentem desafiadas, mas não é aquele pânico de estar lá na frente. Então, alguém que já está acostumado e aí vai falar para um público diferente e se sente desafiado por aquele público, aí ela vai entrar no flow, porque ela vai ficar concentrada, porque aquele ambiente é diferente do que ela está acostumado, talvez o palco, o cenário, enfim. Tudo isso vai fazer ela ter essa concentração, essa preocupação, se sentir desafiada e entrar no flow. Quando você entra no flow, você faz as coisas, lembra, sem perceber o esforço. Então aqui já aconteceu muitas vezes comigo de estar em apresentação em empresas e eu me sentir desafiada, ficar com aquele nervosismo, aquele frio na barriga gostoso e de repente a apresentação fluiu de um jeito tão legal que eu nem percebi. Não foi tão doloroso quanto eu imaginei, não foi tão difícil como eu imaginei. Por quê? Porque eu entrei no flow, tá bom? Então, consciência corporal é outro gatilho que tá aqui. É quando você tem o controle do seu corpo. Então, quando você tem os 5 sentidos funcionando por você, quando você tá num esporte físico e você tem as suas habilidades de força, de agilidade, tá tudo ali no controle e as respostas do seu corpo vêm de forma fácil. Então, o flow acontece aqui também, porque você entra
você vai entrando naquela zona de que você fala, tá funcionando, lembra do feedback? Você começa a ter o seu próprio feedback, você começa a ver os resultados, você começa a ver a evolução das suas ações ali na hora, presente no momento. Então, quando você tá nesse controle do seu corpo, das suas habilidades, dessa consciência corporal, você também entra no flow. Estão gostando? Espero que sim. Vários gatilhos aqui de flow, né? Quando você tá em time e aí a tua performance vai atrapalhar ou ajudar o seu time. Isso te faz gerar um foco, uma concentração muito grande. Então, quando você tá em time e você tem essa preocupação que qualquer coisa que você fizer ou não fizer vai acarretar em resultados bons ou ruins para o seu time, você entra em flow também. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os times, quando a gente está em grupo. Então, a primeira coisa é a concentração total, porque você tem essa preocupação, você sabe essa consciência de que o que você faz vai gerar resultados para o time, para o coletivo. E agora a gente vai falar sobre os objetivos claros. Então, quando vocês em time, né, nós, atletas, temos objetivos claros em time, o flow também acontece. Sabe aquela coisa de juntos fazer um grito de guerra, falar o nosso objetivo em alto e bom tom de voz? Tudo isso faz você ter aquela consciência coletiva de união, de precisamos juntos chegar no mesmo lugar, e isso também vai fazer você entrar no estado de flow. Então, esse objetivo compartilhado, coletivo. Eu faço CrossFit, então eu gosto muito de competir no individual, mas quando eu faço competição em time, o meu flow também é muito maior do que quando eu tô no individual. Por quê? Porque eu entro nesse senso coletivo de que temos um objetivo comum, não é mais um objetivo só meu, é um objetivo do time, e aí isso me faz ficar mais concentrada, ficar mais preocupada, preocupação boa, tá, gente? Não é preocupação negativa. E ter o senso do coletivo, e eu entro em flow com mais facilidade. Estamos chegando aqui no final desse vídeo, faltam só alguns gatilhos. Então, o próximo é quando você tá em time e você sente que você tem autonomia. Então, quando você tem liberdade de conseguir escolher os seus próprios desafios e de desenvolver as suas habilidades no individual, se superar para então poder contribuir para o todo, tá? Então, quando você tem essa autonomia de se desenvolver, de estabelecer as suas metas, você também entra no flow. Esse é mais um gatilho. E agora só os últimos dois que estão ligados agora à criatividade. A criatividade também te joga no flow. Como? Então, quando você quebra padrões. Então, você tá ali muito acostumado a fazer uma mesma coisa e de repente você usa a sua criatividade para quebrar os padrões e gerar novos comportamentos, novas estratégias, novas ideias, enfim, usando a criatividade. De novo, percebe como usar a criatividade te faz se concentrar mais, você se sente desafiado porque você vai testar algo novo, e aí tudo isso te faz jogar nesse flow, no estado de flow. E ligado à criatividade, eu falei um pouquinho aqui, mas é a questão de você assumir riscos. Então, assumir riscos também está muito ligado com o desafio, com o novo. E aí, quando você assume riscos e usa a sua criatividade para superar, para vencer aquele risco, você também entra no flow com mais facilidade. Então é isso. Essa aula ficou um pouquinho mais longa do que as outras, mas é porque é muita informação, são muitos outros gatilhos. Eu dei uma resumida aqui para não ficar muito pesado para vocês. Espero que tenham gostado. Deixa aí o seu comentário, curta também e até semana que vem. Beijo grande e bom final de semana para todos.